Olá, querida irmã, querido irmão, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, no espaço holístico Maria de Nazaré, a nossa casa abençoada, que é o Emana. Eu, Ricardo, trabalhador da casa, estarei com vocês durante 10, 15 minutinhos para juntos realizarmos mais um Evangelho no Lar. Então, para que possamos nos conectar com a espiritualidade, convido vocês a serenar um pouquinho os seus pensamentos, os nossos pensamentos. Eles vão e vêm, mas vamos nos concentrando, olhando para dentro de nós e pedindo a Deus, a espiritualidade, a Mãe Maria, aos nossos anjos de guarda, que ao nosso lado sempre estão a nos inspirar, que nós possamos, a partir da leitura que será realizada, refletir, pensar um pouquinho no texto, no contexto, nas palavras, e que o mais importante, minhas irmãs e meus irmãos, que essas palavras nós possamos de fato colocá-las em prática na nossa vida, que é isso que o Cristo, nosso irmão maior, governador do universo, espera de nós, cada um no seu tempo, cada um na sua jornada, mas que o Evangelho possa ser fruto, possa ser uma semente brotada e frutificada em nosso coração, em nossa alma, no espírito que somos, para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. Assim nós pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Muito bem, vamos ver então o que a espiritualidade nos reserva de leitura nesse momento. Olha lá, capítulo 15, um tema muito falado. A gente pode abrir o Evangelho, sabemos que não há o acaso, e ao abrirmos o Evangelho, a gente várias vezes já se deparou com esse título aqui, e a gente se pergunta, mas de novo? Talvez não estejamos prestando atenção na lição. Então, mais uma vez, o Evangelho vem com uma oportunidade para nós olharmos para ele, entender, compreender, colocar em prática. Capítulo 15, meus irmãos, o item que eu abri aqui para juntos refletirmos é o item 10 do capítulo 15. Eu abri já onde diz instruções dos Espíritos no tema fora da caridade não há salvação. Inicia-se assim: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados, finalizados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá. Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem, no caso do humano, do homem e da mulher, como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca ninguém se transviará. Dedicai-vos, assim, meus amigos, a percrustar-lhe o sentido profundo e as consequências, e descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações da caridade.
Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa para fazer-se o bem. Mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Paris, 1860, Paulo, o apóstolo. Que mensagem, minha irmã, que mensagem, meu irmão. Fora da caridade não há salvação. Caridade, caritas, o cuidado, o olhar para dentro de mim, o olhar para o próximo, dar de mim, dar-lhe um bem material apenas, dar uma doação, pode parecer redundante dar uma doação, dar um bem material, dar um quilo de alimento, dar uma roupa, um sapato, dar um material escolar, dar um bem. Isso, sim, é bom, ajuda muitos irmãos, muitas irmãs, muitas famílias, sem dúvida, com mérito do alimento, da roupa que aquece, do sapato que protege, sem dúvida, o bem material. Mas nós damos no sentido da esmola? Quando damos, já paramos para perceber se quando damos algo para alguém, a gente presta atenção nesse alguém que está recebendo esse bem material? Ou muitas vezes nós doamos uma peça de roupa, por exemplo, mais nos preocupando em livrar um espaço do armário, algo que estava nos incomodando, do que de fato em que isso possa fazer bem a uma outra pessoa, que eu de repente nem vou saber quem é. E quando eu tenho oportunidade de dar pessoalmente, eu pergunto o nome dessa pessoa, eu consigo conversar um pouquinho com ela, e eu deixo a situação agradável para não parecer apenas um dar uma esmola. Não estou recriminando ninguém aqui, porque também já cometi essa falha. E quando eu faço isso, eu tento perceber se não estou errando. Então, a caridade pode ser vista por essa maneira? Pode. Mas ela é muito maior. E a caridade para com você mesmo? O seu alto grau de exigência para com você? Você tem se perdoado? Você tem desenvolvido o auto-perdão, a auto-caridade? Você tem tido, e eu tenho tido, isso é para mim, né? Para todos nós, mas eu devo fazer a reflexão em primeiro lugar sempre. Não porque sou melhor, pelo contrário, porque estou na caminhada, na jornada também aprendendo. Fora da caridade não há salvação. E o apóstolo Paulo mencionou isso bem bacana para nós no último parágrafo. Não importa a divisa, não importa a janela pela qual você está olhando para Deus, não importa a religião pela qual você está olhando para Ele. O que nos torna cristãos é a caridade, é o bem maior, a mãe de todas as virtudes.
É evitar falar mal de alguém quando eu queria falar. É ajudar aquele de quem eu não gosto. Essa é uma verdadeira caridade. É parar para escutar alguém que às vezes nem conheço, mas que percebo que está aflita ou aflito e precisa falar, precisa conversar. Se não tenho nada para dar materialmente, o que não configura por si só um ato de caridade, porque eu poderia ter um objeto para dar para alguém material, mas isso estar sendo um ato até desrespeitoso da minha parte, porque quero me ver livre, rápido daquela pessoa, então tá, pega rápido, sai daqui, sai da minha frente. A caridade em si é a minha essência, é a atenção que eu estou dando para o outro, é o cuidado. Porque se fosse apenas o bem material, somente as pessoas com maior posses materiais poderiam ser caridosas. E os irmãos que neste momento não dispõem de recursos financeiros? Os irmãos carrinheiros, por exemplo, não são eles caridosos? Às vezes, ou na maior parte das vezes, muito mais do que nós também. E o contrário, né? Quando vemos às vezes uma pessoa de muitas posses, com carrão, já temos o preconceito de dizer que essa pessoa, olha só, tem tanto e outro não tem. Não estamos tendo falta de caridade para também julgando essa pessoa? Qual o nosso referencial? Qual o nosso modelo? Qual o nosso guia? Cristo Jesus. Cristo Jesus tratava a todos, levando em consideração as suas necessidades. Quando foi criticado ao estar com Zaqueu, cobrador de impostos, quantos não o criticaram? Será que eu e você não os criticariam? Se nós víssemos Jesus hoje com um político, por exemplo, que você não gosta e que eu não gosto, a gente não ia criticar Jesus? Ah, a gente ia criticar. Então a caridade começa pelo nosso silenciamento, quando a gente começa a exceder no julgamento, no preconceito. Essa é uma forma de exercitarmos a caridade. Que nós possamos, minha irmã, que nós possamos, meu irmão, como está colocado nas palavras aqui dessa máxima trazida pelo Paulo, querido apóstolo, que possamos exercitar então a caridade comigo, com quem reside na minha casa, com quem reside na minha rua, no meu bairro, no meu condomínio, no meu ambiente de trabalho. Porque falar de caridade aqui num vídeo, falar de caridade na casa espírita, falar de caridade na igreja, no culto religioso, aonde quer que seja, falar é muito mais fácil do que vivê-la. E o desafio de viver essa caridade se faz então comigo, com o irmão de quem eu não gosto, com aquele amigo, aquele colega difícil do ambiente de trabalho, com aquela pessoa que nos causou um mal. Este é um exercício de olharmos para nós, então. Não é negar aquilo que aconteceu, mas é entender os processos e as possibilidades de aprendizado. Que possamos ser caridosos, que possamos exercitar a caridade material quando necessária, mas com amor e com respeito, e que possamos exercitar a caridade moral com amor e com respeito. Assim, com essa mensagem do Cristo Jesus, do Evangelho, nós possamos fazer acontecer uma semana abençoada, minha irmã e meu irmão, porque essa bênção depende de você. Os bons espíritos estão ao seu lado, mas a caminhada é sua, o livre-arbítrio é seu. Que possamos ser caridosos e receber essa caridade. Assim, agradeço a sua presença nesse vídeo, que façamos uma abençoada semana e que possamos, no nosso desenvolvimento, nossa caminhada, nossa jornada, refletir sobre a máxima: fora da caridade não há salvação. Que assim seja.
Então, neste momento, nós agradecemos a espiritualidade que está aqui conosco, nos intuindo, nos orientando, nos protegendo, nos respeitando, para que essas palavras que foram lidas e refletidas entre nós neste Evangelho, que nós possamos colocá-las em prática e entendê-las que elas são um presente de Deus para nós. É na simplicidade que as coisas boas vão acontecendo, assim como o momento feito aqui agora conosco. Gratidão à casa, gratidão aos bons espíritos. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Tenham e façam uma abençoada semana. Até a próxima.